Olha, se você já ouviu falar de PGBL, VGBL, mas não conseguiu gravar, não sabe exatamente a diferença entre eles, em que isso pode te ajudar, fica nesse vídeo porque eu vou te explicar para você nunca mais esquecer. Isso porque se você não tem previdência complementar, você está deixando de ganhar um dinheiro extra com o adiamento do pagamento do imposto de renda. Antes, aviso que esse vídeo é para quem tem salário, contribui para a Previdência Social e faz a declaração completa de imposto de renda. Porque o benefício que eu vou falar aqui, que é do PGBL, é especialmente para quem faz a declaração completa de imposto de renda. Assim, se você tem um salário e contribui para a Previdência Social, você tem a esperança de que o aposento que você vai receber no futuro seja suficiente para pagar todas as suas despesas. Mas se você é servidor público e entrou no serviço público a partir de 2013, você contribui apenas pelo teto do regime geral. Isso significa que se você ganha mais do que 8.157, você vai receber a sua aposentadoria de 8.157, não importa quanto mais você ganhe. Imagina um servidor público que ganha 20 mil reais e de repente tem que viver com 8.157. Qualquer um de nós que tenha que reduzir o custo de vida de uma hora para outra vai sentir, especialmente na velhice, quando é um momento que às vezes a gente tem mais gastos aí com saúde, uma moradia mais confortável, com um carro mais confortável, enfim, os gastos vêm. Mas a previdência complementar, ela é excelente também para quem é CLT ou para quem é autônomo, e para os autônomos vem aqui uma cautela. Às vezes a pessoa autônoma ganha uma quantia boa de dinheiro, mas para o INSS ela contribui apenas sobre o salário mínimo. É isso que ela vai receber de aposentadoria. E aí o autônomo muitas vezes é obrigado a trabalhar a vida inteira, nunca podendo se aposentar, porque a aposentadoria sobre a qual ele contribuiu foi de apenas um salário mínimo. Bom, mas a previdência complementar não é apenas para a aposentadoria, ela é uma forma de investir. E a gente pode encontrar nessa forma de investir vantagens que a gente não encontra em nenhum outro lugar. E a principal vantagem é a vantagem fiscal. E sempre que eu falar em fiscal aqui, entenda a redução no pagamento de impostos, porque o fisco é lá o comedor, né, de parte do nosso salário por meio dos impostos. Então a vantagem fiscal é essa vantagem de pagar menos impostos. Fica aí para entender. Agora, já entrando no assunto, ao contratar uma previdência complementar, você terá que escolher entre dois regimes, o PGBL e o VGBL. E não adianta muito você ver o significado dessas siglas porque elas não acrescentam informação nenhuma. E a gente investe em previdência complementar por meio de um fundo previdenciário. Um fundo funciona assim: a gente passa o nosso dinheiro para alguém investir e administrar esse dinheiro para multiplicá-lo, fazê-lo render, até que um dia a gente pega esse dinheiro de volta. Mas esse fundo, essa instituição, ela precisa de gestores, administradores, pessoas muito capacitadas, e para isso elas precisam de salário. Então o fundo tem toda uma estrutura que precisa ser paga. Então, ao colocar o nosso dinheiro num fundo, a gente paga taxas, pagarão os salários e todas as despesas operacionais desse fundo. Os fundos previdenciários têm, então, dois regimes. O PGBL, eu vou fazer aqui um P de pato, use a sua criatividade, imagine que isso aqui é o bico de um pato. E o VGBL, que é um V de vaso, ou de qualquer outra coisa que comece com V. Tanto no VGBL como no PGBL, o que você investir será seu lá na frente, diferentemente do regime geral da Previdência Social ou do regime próprio de servidores públicos, que o que você coloca lá hoje já está sendo usado para pagar quem está aposentado hoje. E quem vai se aposentar no futuro depende de quem estiver trabalhando no futuro e contribuindo para a Previdência Social no futuro. Não vamos nos aprofundar nisso, mas a grande questão da Previdência Social é a diminuição no número de filhos nas famílias, que faz com que menos pessoas no futuro estejam trabalhando, contribuindo para a Previdência Social para pagar o meu salário de aposentadoria quando eu me aposentar lá na frente, e você também que está assistindo aqui.
reduzir. Tem também o fato de as pessoas estarem vivendo mais. Se uma pessoa antes se aposentava e vivia 20 anos, ela passava 20 anos consumindo as reservas do INSS. Mas se ela vive 30, agora são 30 anos consumindo as reservas do INSS. Então, essas reservas elas estão cada vez menores, mais escassas, aumentando o que se chama de déficit previdenciário no Brasil. São questões grandiosas que até então ninguém conseguiu resolver, não sabemos se resolverá. Cabe então a cada um de nós, consciente dessas dificuldades que a Previdência já enfrenta hoje, trabalhar por uma previdência complementar. E é como o nome mesmo diz, é para complementar a previdência que a gente vai receber do governo, do regime geral. Começando então com o VGBL, que é o mais fácil aqui, tudo que você colocar lá vai ser seu no final, multiplicado de acordo com a estratégia do fundo para investir o dinheiro que está lá, e você vai, ao resgatar esse dinheiro, pagar imposto de renda. Você vai pagar imposto de renda sobre que valor? Sobre o valor que rendeu. Então, se você colocou 100 mil lá e ele rendeu 200 mil, né? Passou muito tempo, esse dinheiro rendeu bastante, rendeu 200 mil. Em cima desses 200 mil que rendeu, você vai pagar imposto de renda, mas não sobre o valor que você colocou lá. E eu falei aqui muitos anos porque, de fato, investir em previdência é necessariamente um investimento de longo prazo. Então, não faz sentido você investir em previdência hoje para tirar daqui a um ano, daqui a 2 anos. Pensa pelo menos num horizonte de 10 anos. Tem também a possibilidade de o dinheiro que está lá no fundo, que você investiu, ser transformado numa renda. Então, em vez de você resgatar ele todo de uma vez, que é possível, você pode transformá-lo numa renda. Falar para o fundo que você quer receber um salário todos os meses. O fundo vai fazer ali um cálculo de acordo com a expectativa de vida da pessoa e de outros quesitos que ele vai analisar e vai dizer, olha, você vai receber com o que você tem investido aqui uma renda de tanto por tantos anos. E aí você pode escolher se essa renda vai ser enquanto você viver, vai ser por um prazo certo, se é possível deixar para os seus herdeiros, se não é possível. Tudo isso é possível você conhecer e escolher no fundo previdenciário que você investir. Quando você transforma os seus valores investidos num fundo previdenciário em renda, então você pode pagar bem menos imposto de renda ou talvez até ficar isento. Então imagine que você vai receber de renda de previdência complementar menos de 5 mil reais. Você vai ficar isento, especialmente porque o imposto incide apenas sobre o que rendeu. Então mesmo que você receba 5 mil reais, mas o que rendeu dentro desses 5 mil reais foi só 2 mil te deixa numa faixa de isento do imposto de renda. Então você não vai pagar imposto de renda nenhum. Mas não é o VGBL que tem a vantagem fiscal da qual eu falei. O VGBL é como um investimento comum, tem suas vantagens, mas em termos de imposto de renda, ele é como um investimento comum que você coloca seu dinheiro lá, paga o imposto de renda na hora do resgate ou na hora da renda que você vai receber, de acordo com a tabela de imposto de renda que você escolher. Tem 2 tabelas de imposto de renda que nós vamos já falar sobre elas. O PGBL, e aí eu vou aqui no P de pato, usa a sua imaginação, é onde mora a grande vantagem fiscal. Porque tudo aquilo que você coloca no PGBL pode ser deduzido da base de cálculo do imposto de renda. Então vamos lá, quando a gente vai fazer a declaração de imposto de renda todos os anos, digamos que a sua renda foi 100 mil reais no ano, porque o imposto de renda anualiza a sua renda, então a renda anual. Se você teve uma renda anual de 100 mil reais, mas você teve 3 mil reais com gasto com saúde, por exemplo, então o imposto de renda não vai incidir sobre 100 mil, ele vai incidir sobre 97, 100 mil menos 3 mil de gasto com saúde. Se além desses 3 mil de gastos com saúde, você teve mais 5 mil de gasto com educação, por exemplo, o imposto de renda não vai incidir sobre 97 agora, ele vai incidir sobre 92. 100 mil menos os 3 com saúde, menos os 5 com educação. E se você tiver dependentes, filhos, pessoas que estão lá alistadas como dependentes seus, isso também vai reduzir a base de cálculo do imposto de renda. E aqui tem o pulo do gato. O que você investe numa previdência complementar no regime de PGBL também reduz a base de cálculo do imposto de renda. Então, se você estava aqui em 90 mil, você recebe 100 mil, mas você lançou várias despesas, agora o seu imposto de renda vai incidir sobre 90 mil, mas você fez um aporte na previdência complementar de mais 10 mil, o imposto de renda
renda agora vai ser sobre 80 mil e não mais sobre 90, nem sobre os 100 inicialmente que você recebeu durante o ano todo. Não é bom isso? Você investe e ainda paga menos imposto de renda. Bom, agora vamos às ressalvas e particularidades dessa forma de investimento. Digamos que você se empolgou com isso e agora você quer colocar 50% de toda a sua renda anual numa previdência complementar, num PGBL. Você pode? Não. Poder pode, mas não vai ter a vantagem fiscal. Por quê? Porque a vantagem fiscal é limitada a 12% da sua renda anual. No nosso exemplo aqui de 100 mil, você pode colocar até 12 mil e abater 12 mil da sua base de cálculo de imposto de renda. Mas a partir disso não vai abater mais nada. Mas eu quero colocar numa previdência complementar mais de 12% da minha renda anual. Então você coloca até 12% da sua renda anual no PGBL, porque você vai ter a maravilhosa vantagem fiscal, e o restante você coloca num VGBL. Por que eu não devo colocar todo o meu no PGBL? Não vai ter a vantagem fiscal, mas eu quero colocar tudo no PGBL. Por quê? Porque você ainda vai pagar esse imposto de renda lá na frente. Calma lá pra gente entender. Veja, quando você desconta gastos com saúde, gastos com educação da sua base de cálculo do imposto de renda, né, de todo o montante onde vai ser aplicada ali a alíquota do imposto de renda, nunca mais você vai pagar imposto sobre esses valores. Então lembra que no nosso exemplo a gente descontou 8 mil reais de gastos com saúde e educação? Nunca mais você vai pagar imposto de renda sobre esses 8 mil reais. Eles de fato saíram de uma vez para sempre da base de cálculo do imposto de renda, ali do valor que serve de base para ser aplicada a alíquota do imposto de renda. Porém, o que você lançou como previdência complementar, tendo sido investido num PGBL, que reduziu ali a base, o montante onde vai ser aplicada a alíquota do imposto de renda, esse valor ele reduziu agora, mas lá na frente você vai pagar imposto de renda sobre esse valor. Não é que você fica isento de imposto de renda sobre esse valor que você investiu no PGBL. Não, você adia o pagamento do imposto de renda sobre esse valor que você investiu no PGBL. E qual é a vantagem disso? Você talvez me pergunte, já que vai pagar imposto de renda sobre esse valor em algum momento, mais cedo ou mais tarde. A grande vantagem é que esse imposto de renda, enquanto você não paga, está rendendo para você. Porque o imposto de renda que você já pagou esse ano, ele não está rendendo para você, você não pode fazer absolutamente nada com ele. Mas é como se o governo dissesse, fica aí com esse imposto de renda, lá na frente, quando você for resgatar da Previdência, eu vou te cobrar, mas enquanto isso, fica com ele e vai aplicando. Então, esse imposto de renda vai rendendo e vai te beneficiando com mais frutos dessa renda, para lá na frente ele dizer, tá, agora eu vou cobrar o imposto de renda. Tem uma outra vantagem ainda com relação ao imposto de renda. Para fundos previdenciários, o governo disponibiliza duas tabelas de imposto de renda, uma progressiva e uma outra regressiva. A progressiva é aquela que começa com 7,5 e termina com 27,5. A alíquota de imposto de renda onde a maioria dos servidores públicos está, porque o nosso salário já nos obriga a pagar a maior alíquota de imposto de renda que o governo cobra. A regressiva de imposto de renda, ela começa num patamar mais alto do que os 27,5 que a gente tem hoje. Ela começa em 35%, mas ela vai reduzindo a cada 2 anos e chega ao patamar menor, que é de 10%. Então veja, se você coloca o seu dinheiro num PGBL, você está deixando de pagar o imposto de renda agora, e se você escolher a tabela regressiva de imposto de renda, para isso tem que deixar o dinheiro investido pelo menos 10 anos, você pode pagar 10% de imposto de renda e não os 27,5% de imposto de renda que a gente paga hoje. Pausa para processar essa informação. Eu vou repetir. Pagamos hoje, tirando já do nosso salário mensal, imposto de renda numa tabela chamada progressiva. Começa com 7,5, passa por 15, 22,5 e chega a 27,5. É onde nós, servidores públicos, estamos, pagando a maior alíquota que há dessa tabela progressiva. Mas o dinheiro que é investido em previdência complementar tem também a possibilidade de escolher uma tabela regressiva. Essa tabela regressiva, ela começa de um patamar mais alto e vai reduzindo à medida que o dinheiro fica mais tempo no fundo previdenciário. Ela começa num patamar mais alto do que os 27,5 que a gente tem hoje. Da tabela progressiva, ela começa em 35%. O que é que você pode fazer de pior
melhor na sua vida, colocar o dinheiro no fundo previdenciário, escolher a tabela regressiva e tirar dentro de 2 anos. Só pagar 35% de imposto de renda, é muito alto. Mas esse patamar de 35% vai se reduzindo a cada 2 anos. A cada 2 anos cai 5% nessa tabela de imposto de renda e no final, após 10 anos, você vai ficar pagando 10% de imposto de renda. Então você colocou seu dinheiro num PGBL, deixou de pagar 27,5% de imposto de renda hoje, deixou ele rendendo lá 10 anos ou mais. No final das contas, você vai pagar um imposto que ainda não pagou, mas vai pagar a uma taxa de 10%, muito menor do que o que nós pagamos hoje, que já é 27,5% direto, todo mês. Já vem o nosso contra-cheque líquido de imposto de renda, já é descontado esse imposto de renda na fonte, como se diz. E aí eu fiz questão de gravar esse vídeo agora, ainda esse mês. Por quê? Porque a gente não é obrigado a investir no fundo previdenciário todo mês, como é tirado lá do nosso salário para a previdência social todos os meses. A gente pode fazer isso até o finalzinho do ano, para ser considerado na declaração de ajuste anual do ano que vem. Não recomendo deixar para o último dia do ano, porque os fundos previdenciários demoram para processar o recebimento desse dinheiro. E aí você pode colocar no último dia desse ano e ser considerado só no ano que vem. Mas se você colocar aí por volta do dia 25, do dia 26, eu já coloquei dia 27, deu certo, você ainda vai poder, na declaração de ajuste anual de 2026, com base em 2025, informar esses valores investidos nesse PGBL e ter um aumento da sua restituição de imposto de renda. Sim, porque o que nós recebemos hoje, previdência já foi descontada imposto de renda, já foi descontado tudo. No entanto, a declaração de ajuste anual, ela serve para isso, para ver se a gente pagou a mais, se a gente pagou a menos. Se a gente pagou a menos, o governo vem e diz que a gente tem que pagar mais, mas se a gente pagou a mais, o governo restitui. E desde que eu comecei a investir no fundo previdenciário, eu dobrei a minha restituição de imposto de renda. Então eu tenho despesas com saúde, eu tenho filhos, eu tenho dependentes, eu tenho bastante despesa com educação também, mas investir num PGBL eu consegui dobrar a minha restituição. E eu nem coloco os 12% da minha renda anual, mas já tem valido a pena por ter aumentado a minha restituição de imposto de renda. E esse dinheiro eu pego, eu gasto? Não, eu invisto. O objetivo é esse, né? Multiplicar. Queremos que renda cada vez mais. Então aqui para você não esquecer, no VGBL o imposto de renda é apenas sobre o que rendeu, sobre esse principal que você aportou lá. Já foi descontado o imposto de renda no seu contra-cheque, no seu salário mensal, mas no PGBL, quando você coloca esse dinheiro lá, ele sai da base de cálculo do seu imposto de renda desse ano. Então você vai ter que pagar o imposto de renda sobre o todo que você receber. Você deixou esse imposto de renda que não foi pago ainda, rendendo para você durante todo o tempo em que o dinheiro ficou investido. Essa é a vantagem fiscal da qual eu falei. E se você escolher a tabela regressiva de imposto de renda, para isso você tem que deixar pelo menos 10 anos o dinheiro investido lá, em vez de pagar os 27,5% que nós já pagamos, né? A gente nem sabe muito bem como o cálculo é feito, mas tá lá, tá descontado. Eu sei, tá, gente, como o cálculo é feito. Eu já trabalhei no pagamento de pessoal durante muitos anos. Esse dinheiro que tá lá rendendo para você durante todo esse tempo, pelo menos 10 anos, tem o imposto também rendendo para você, te favorecendo durante todo esse tempo e ao final de contas, com a tabela regressiva de imposto de renda, você pagar apenas 10% de imposto. É bem vantajoso. Gente, escuta de novo essa parte do vídeo se você não entendeu. E sim, é um pouco complicado, ou pelo menos tem informação demais. Eu demorei bastante tempo para gravar porque eu vi essa informação de forma muito esparsa, mas é bem vantajoso sim. Faça isso, você vai ver vantagens para você. Quais são alguns cuidados que a gente precisa ter? Bom, lembra que eu falei que um fundo previdenciário tem todas as suas despesas e para isso eles cobram taxas? As taxas, se elas forem muito altas, elas comem a rentabilidade do seu dinheiro. Taxa de administração acima de 1%, acima de 2%, gente, nem considere, nem acima de 1,5% não considere. Acima de 1% você já tem que ver bem com o que eles estão gastando tanto. O ideal é uma taxa de administração de menos de 1% do dinheiro que está lá. Taxa de carregamento, hoje ela não faz mais sentido. Então, taxa de carregamento, não pague. Taxa de performance, ela pode ter suas vantagens. O fundo pode dizer que se ele bater uma meta
meta tal de rentabilidade, ele vai cobrar uma taxa extra. Mas essa meta tal de rentabilidade é algo bem maior do que simplesmente bater o CDI, simplesmente alcançar ali a rentabilidade do CDI. Então veja, você vai estar pagando uma taxa extra, a taxa de performance, mas porque ele vai estar performando melhor, rendendo mais. Então pode ser uma vantagem. Não faz sentido se ele disser que está cobrando taxa de performance porque acompanhou o CDI, não, porque isso é o mínimo que a gente espera, viu, gente? Então analisa a rentabilidade do fundo também. O fundo está rendendo só o CDI? Apenas o CDI você consegue fazer isso sozinho, colocando seu dinheiro no Tesouro Direto. Analise então todas as taxas, analise a rentabilidade do fundo nos últimos anos, não apenas no último ano, mas nos últimos anos, porque a gente não quer um fundo que historicamente tem uma rentabilidade péssima, a gente quer um fundo que historicamente está indo muito bem, obrigado. A Previdência Complementar tem vantagens sucessórias também. Por exemplo, se a pessoa falecer, esse dinheiro vai diretamente para a mão dos beneficiários sem ter que passar por inventário. E essa é uma vantagem porque inventários são demorados e custam caro e às vezes a família fica ali sem ter dinheiro para pagar essas custas da morte da pessoa. Tudo aquilo que está investido num fundo previdenciário volta para você imediatamente e te auxilia nisso daí. Tem a vantagem de você adiar o pagamento de imposto de renda, em vez de você pagar agora, como a gente paga já, o nosso contra-cheque já vem líquido de imposto de renda, você adiar o pagamento desse imposto para a época que você for resgatar esse dinheiro. E no PGBL também é possível transformar em renda, com os mesmos benefícios fiscais. Tem a vantagem também da tabela regressiva de imposto de renda. Começa em 35%, mas a cada 2 anos esse patamar cai em 5% e no final de 10 anos você vai pagar uma alíquota de apenas 10% de imposto de renda. Vai pagar sobre todo o valor que você colocou lá, mais o valor que rendeu, no caso de um PGBL. Isso porque a gente vai pagar imposto de renda sobre esse valor. A gente tirou ele da base de cálculo agora, mas o governo disse, olha, não estou dando para você esse imposto. Eu ainda vou cobrar, mas eu vou cobrar só lá no momento do seu resgate ou quando você for receber a renda, se você optar por receber uma renda mensal. Possibilidade de você pagar só 10%. Gente, isso é muito menor do que o que a gente paga hoje, porque estamos todos aí na faca dos 27,5 direto na veia, sem perdão, sem desculpa. E se a gente não tem, como tenho colegas que não tem muitas despesas, às vezes é solteiro, alguma coisa assim, ainda paga mais. Por fim, você tem que olhar o fundo previdenciário, essa previdência, onde você vai investir o seu dinheiro. A rentabilidade tem sido boa nos últimos anos, ela tem ficado pelo menos no CDI, rendido tanto quanto o CDI. E aí, se você não sabe nem o que é CDI, gente, volta, procura vídeo, porque o CDI é o benchmark da renda fixa. Então, todo mundo contrata uma renda fixa, investe em renda fixa, quer receber, no mínimo, o quanto que o CDI está rendendo. Todo fundo tem taxa de administração, essa taxa de administração abaixo de 1. Quanto menos, melhor. Se tem taxa de carregamento, descarte. Essa não faz sentido nenhum. Se tem taxa de performance, quando você vai pagar essa taxa de performance? Quando eles atingirem que patamar de rentabilidade? Pode ser que vale a pena, tá bom? O PGBL sai da base de cálculo do imposto de renda agora, mas paga depois sobre o todo, podendo pagar só 10%. VGBL, V de vaso, não deduz da base de cálculo do imposto de renda, mas lá na frente você paga apenas imposto sobre o que rendeu. E aí, se você escolhe a tabela progressiva de imposto de renda, você pode ficar ali abaixo da alíquota de 7,5% se você escolheu receber uma renda mensal e nem sequer pagar imposto de renda. Digamos que você colocou no VGBL, escolheu receber uma renda mensal, vai receber um valor ali de 4.500 todo mês. Só que isso junta com outras rendas. Então, na hora que juntar e você fizer a declaração de ajuste, você talvez suba aí para 15%. Sendo assim, se você vai pagar 15% sobre o que rendeu no seu VGBL, talvez seja o caso de você escolher a tabela regressiva, que aí você paga 10% sobre o que rendeu. No VGBL vai ser sempre sobre o que rendeu, tá bom? Ficamos por aqui, eu espero que você tenha entendido. Volte esse vídeo, assista novamente aquilo que você ficou com dúvida, você não entendeu, anote, cola na parede e daqui a dia 25 de dezembro, ou coloca como marco Natal, você junta aí um dinheiro que você recebeu extra, 13º, às vezes o seu salário
salário de dezembro e faz um aporte na Previdência Complementar no PGBL para você ver as vantagens que você já vai ter na restituição do imposto de renda do ano que vem. Deixa esse dinheiro pelo menos 10 anos, escolhe a tabela regressiva de imposto de renda para você pagar só 10% de imposto de renda no final. E se esse vídeo clareou a sua mente, deixa um like nele. Gente, essa é a forma de você dizer ok, gostei, acrescentou. É uma forma também de recompensar o meu trabalho, que não é recompensado com dinheiro, mas o YouTube vendo que gente, né, mais pessoas gostaram, ele disponibiliza para mais pessoas, eu também fico feliz. Manda também para um colega seu, servidor, que talvez não saiba onde procurar essa informação. Manda para todo mundo que você conhece. Fica com Deus, até a próxima e tchau!